16 e o versículo 33. João, capítulo 16 e versículo 33. Vou esperar que você ache, e nós vamos terminar dentro do nosso horário, tá? A pregação vai começar antes, vai terminar antes, e nós vamos tentar, antes das 9h15, encerrar o nosso culto. Então, não saia até o final. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão tudo assim, o que deu com o pastor hoje, né? Está invertendo tudo. Diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Em algumas versões diz, bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir. Jesus dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus, antes de aqui, ir para a cruz e depois ressuscitar e ser levado ao céu, ele deixou bem claro sobre a trajetória humana. Nós estamos no mundo caído. O mundo caído quer dizer que a maldade está impregnada nas pessoas, desde que lá no início da humanidade, os seres humanos viraram as costas para Deus e escolheram desobedecer. O mal está. E Jesus, ele veio para consertar todo o estrago que o homem fez na sua escolha errada. E Jesus andou por aqui, e você sabe que aqui Jesus sofreu dores físicas, Jesus sofreu dores na alma, Jesus sofreu dores espirituais quando foi abandonado por Deus na cruz. Jesus caminhou por aqui, Jesus foi traído, Jesus foi caluniado, Jesus foi injuriado, Jesus foi, como qualquer pessoa, alvo de sofrimento. E ele deixou bem claro, no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições. Ou seja, essa historinha que alguns contam aí dizendo, com Jesus tudo é 100%, com Jesus tudo é perfeito, com Jesus não tem tristeza, não tem dor, opa, tem alguma coisa errada. Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Só que o texto não para por aí. E a frase de Jesus não encerra ali. No mundo tereis aflições. Mas ele continua dizendo, então desanimem. No mundo vai ter aflição, então desista. No mundo vocês terão aflição, então não tem jeito, se entreguem. É isso que está na tua Bíblia? Não. Na minha Bíblia, em todas as Bíblias, porque registram a fala de Jesus, e os manuscritos lá dos primeiros séculos vão revelar isso. Jesus deixou bem claro, no mundo vocês terão uma aflição, mas, porém, contudo, tenham bom ânimo, tenham ânimo. E ele coloca o porquê. Eu venci o mundo. Se a gente for olhar essa palavra no dicionário, a palavra ânimo, você vai encontrar no Aurélio a seguinte descrição. Ânimo é disposição resolutiva e inalterável. O que isso quer dizer, pastor? É ter disposição para resolver os problemas que chegam, não de uma maneira oscilante, naquela famosa roda gigante existencial que eu sempre falo aqui. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia tem força, outro dia não tem. Nós vamos ter dias maus, mas a proposta de Deus é, vocês não podem entrar nessa roda gigante. Por quê? O justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. O gráfico da nossa vida não é assim, 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 assim.
É assim, opa, vai ter dia mal, mas continuo. Não paro, tem dia mal, vou para frente. Sigo, porque eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, apesar e nas circunstâncias que me rodeiam. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar diversas histórias que evidenciam justamente isso. Ânimo, disposição resolutiva e inalterável. Lá estão 2 homens, Josué e Calebe. Assim como todo o povo que saiu do Egito da escravidão, eles viram o agir de Deus. Eles viram as 10 pragas no Egito, eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram a coluna de nuvem protegendo do sol escaldante do deserto, eles viram a coluna de fogo direcionando. Todos viram aquilo. Quando chegaram perto da terra para conquistar, Moisés chama 12 líderes do povo e diz: agora vocês vão dar uma espiada na terra e voltem trazendo o recado para a gente como é lá. Todos eles vão, os 12 espias vão, dias e dias e dias olhando, espiando, acompanhando. Só que 10 deles voltam desanimados. Olha, a terra realmente é boa. Os frutos que a terra dá, como diz o ditado popular bíblico, mana leite e mel essa terra. Uma terra muito próspera, só que as cidades são todas muradas. E mais, as cidades são habitadas por homens muito fortes, gigantes. Já era, não dá, não tem jeito. Perdemos. Desanimaram. Não apenas a eles mesmos, como também disseminaram o desânimo no meio do povo. Mas lá tinha 2 homens, Josué e Calebe. Viram os mesmos muros, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas dificuldades. Só que, além de tudo isso, os olhos deles estavam fitos no Senhor, o Deus que já havia aberto o mar, que havia já feito milagres. Eles sabiam que aquilo, para o Deus que eles serviam, não era nada. E eles voltaram animados, dizendo: vai dar, é nosso, vamos lá, vai dar tudo certo. Qual o resultado? Como o povo desanimou, o povo pereceu no deserto. Josué e Calebe entraram na terra prometida e viram realmente a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Provérbios capítulo 24, versículo 10, 3.000 anos atrás, Salomão ele escreveu assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vai ter dia de angústia, sim, mas não seja frouxo, não seja acovardado, não seja pessimista. Escute o que eu vou te dizer: mais importante do que acontece ao seu redor é o que está acontecendo dentro de você. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Pega na mão dessa pessoa e diz: mais importante do que acontece fora de você é o que acontece dentro de você. Você pode dizer: mas pastor, a situação está muito difícil. Eu nunca vivi uma situação tão negativa assim. A minha casa está assim, o meu trabalho está assado, a minha vizinhança está assim. Pastor, eu não sei mais o que fazer, eu estou no fundo do poço. Como já dizia um sábio, quando você chega no fundo do poço, a atitude mais sábia que você pode tomar, sabe qual é? É parar de cavar. Chegou no fundo do poço, para de cavar. Ou seja, para de só ver problema, para de murmurar, para de ser pessimista, para de reclamar. Pastor, comigo nada dá certo. Pastor, as coisas comigo nunca vão para frente. Pastor, eu acho que eu vou morrer solteirão, solteirona. E eu tenho ouvido semanalmente as pessoas com uma visão pessimista, achando que nasceram para ser um fracassado. Fala para o outro vizinho: oh, te anima, te anima. Nós podemos nos animar ouvindo o que Jesus falou para cada um de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus capítulo 9, nós vamos ver a história que o pastor Ricardo pregou aqui na semana passada. Ele falou sobre o paralítico de Cafarnaum.
Os 4 amigos que levaram aquele homem, se lembra? Subiram lá na casa, desceram aquele homem. Você prestou atenção na primeira fala que Jesus diz para aquele homem? A primeira palavra está lá em Mateus 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram o paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Pastor Lediel, o senhor então está aqui pregando uma autoajuda? Não, eu estou aqui pregando a ajuda do alto. Essa frase, tenha bom ânimo, a gente vai ver no discurso de Jesus o tempo todo. Quando encontrava alguém que estava desconfiado, sem fé, Jesus olhava para aquela pessoa e tenha bom ânimo. E nesse caso, olha que motivo para ter bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Aquilo que está atravessado na sua alma, que você, quem sabe, já procurou em tanto lugar, não resolveu, a solução aqui. Tenha então bom ânimo. Se a gente olhar, por exemplo, no mesmo capítulo, 20 versículos depois, Mateus 9, versículo 22, Jesus ele vai encontrar-se, ou aquela mulher vai ao encontro de Jesus, a mulher que tinha o fluxo de sangue. 12 anos, sabe o que é 12 anos? Irmãos, é 12 anos. Uma mulher com fluxo de sangue. As mulheres entendem, né? Um pouco mais desse assunto. É terrível, né? Imagine, aquela situação desconfortável, e há 12 anos atrás, não tinha, né, os Kelfrin e assim por diante, que nem tem hoje. Aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos para procurar uma solução. E aquele fluxo de sangue não parava. Ela era considerada imunda, uma mulher desprezada, uma mulher que não podia estar no meio social, não podia ter contato com pessoas, ela não podia receber um abraço. Ela não podia ir no templo para adorar. Essa mulher era considerada imunda. Por isso que quando ela vai ao encontro de Jesus, ela nem fazia questão de tocar na pele de Jesus. Na mente dela, ela tinha tanta fé, eu vou só tocar na orla da veste. Na mentalidade dela, para não contaminar Jesus. Na orla da veste. Eu tenho fé que Ele pode me curar. Ela vai no meio da multidão e toca. Ela recebe a cura e num ato muito espontâneo, Jesus, opa, quem me tocou? Alguns dos discípulos, né, Jesus. Talvez João até deu um cutucão no Pedro, né? Jesus está doido, cara. Todo mundo toca nele, está um alvoroço aqui. Alguém me tocou diferente. Eu senti sair poder, sair virtude de mim. Aquela mulher, ela se revela que é ela. E olha só no versículo 22 do capítulo 9 de Mateus, o que Jesus diz? Voltando-se Jesus a viu. Porque até aquele momento ela era invisível, ninguém dava nem bola para ela. Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Há motivo para se animar ou não, ao saber que nós servimos um Deus que cura, que faz milagre, que vai muito além da medicina, que aqueles problemas que ninguém consegue solucionar, Ele pode solucionar. Há motivo sim para ter ânimo. Quando nós olhamos para a palavra, alguns capítulos depois, lá em Mateus 14, você vai ver Jesus fazendo uma grande multiplicação. A grande multiplicação, onde Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só de homens eram mais de 5.000. Um milagre extraordinário. E eu já falei para você que a gente não pode pensar nesses milagres com a mentalidade de hoje, 2017, onde eu estou com fome, eu paro o carro ali no Burger King e compro um Whopper, ou 2 Whopper por 15, né? Conforme a promoção. E venho para casa feliz. Naquele tempo, comida não era assim tão simples. Comida não era assim tão simples. Dava muito trabalho para se fazer comida. Tinha que pegar o trigo, moer o trigo, pegar a farinha. Os pobres
era farinha de cevado, e depois preparar, arrumar água potável, era um processo todo. Comida não era algo tão fácil e tão simples. E de repente alguém chega e faz uma multiplicação dessa, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta mais de 5.000 homens. Os teólogos acreditam que tinha mais de 10 a 15 mil pessoas ali. Foi algo extraordinário. Eles cercam Jesus e todos eles querem colocar Jesus como um líder político. Chegou o cara que vai nos libertar do jugo romano. Jesus não veio para isso, Jesus tinha um propósito muito além, não era salvar o povo de Israel do jugo romano, era salvar a humanidade inteira do jugo do pecado. Esse era o propósito dele. Ele diz, não é o tempo, e Jesus começa a despedir a multidão, manda os discípulos entrar no barco e diz, vão, se encontramos do outro lado. Jesus sobe, vai orar, os discípulos estão no meio do mar. De repente começa a tempestade, alguns deles eram pescadores, remam, não conseguem ir para lugar nenhum, pensavam que iam morrer, e de repente o texto diz que alta madrugada Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Jesus vai andando sobre o mar e de repente naquele breu, naquela escuridão, não tinha navio com farolete, era um barquinho onde 12 homens estavam ali apertadíssimo, com medo, a água entrando, ondas enormes ali, de repente eles olham para aquela escuridão e eles vêem um vulto branco andando. O texto diz que eles gritam apavorado. Pensa nos homens barbudos, um agarrando no outro e gritando. Era o que aconteceu. E disseram, é um fantasma. Porque as lendas romanas diziam, né, que tinha sereia, monstro marinho, fantasma, tudo isso para impedir a expansão marítima. Eram os mitos que tinha na época. É um fantasma. Só que, daquele vulto, vem uma voz. E essa voz diz assim, está lá no verso 27 do capítulo 14. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, mais uma vez, usa a frase, ei, não desanimem, tenham bom ânimo. Por quê? Sou eu, aquele que acalma a tempestade, aquele que resolve problemas. Eu estou aqui com vocês. Não tenham medo. Há motivo para se animar ou não, servindo a um Cristo assim? Por que eu estou dizendo esses versículos para você ver que já 2000 anos atrás, o que eu estou falando hoje, direcionado pelo Espírito Santo para a sua vida, está no coração de Deus, e hoje Ele grita para você dizendo, filho, filha, tenha bom ânimo. Filho, filha, a tempestade está grande. Filho, esse problema parece enorme. Os médicos já disseram não tem solução para essa doença. O administrador disse que você está no vermelho e não vai conseguir solucionar. O Senhor diz para você algo antes dele fazer o milagre. Não desanime. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque aí começa o processo da sua vitória. Quando nós olhamos essa expressão, eu acho maravilhoso o que a Bíblia diz sobre ela. A gente, abrindo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai ver os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é justamente aquilo que o Espírito Santo gera em nós, para que nós viemos frutificar. O nome já diz, é frutos do Espírito Santo. E o texto diz, os frutos do Espírito é o amor, é gozo, é paz, olha essa palavra, longanimidade, daí diz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu quero só destacar aqui, longanimidade. Ou seja, quando eu decido viver para o Senhor, viver pelo Senhor, direcionado por Ele, viver com o Senhor, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E de tantas coisas boas que o Espírito Santo produz em mim, uma delas é longanimidade. Pastor, o que é longanimidade?
Divida essa palavra no meio. Longo e ânimo. Longanimidade é você ter um ânimo longo. É você ser o que hoje a psicologia usa a expressão resiliente. Leva pancada, tem propostas negativas, tem gente falando mal, tem gente puxando o tapete, tem gente mentindo, tem gente te dando na cabeça, e você aguenta, e você não desanima. Longanimidade. Quando nós olhamos para alguns exemplos, e aqui um exemplo clássico, exemplo do jovem Davi. Ele é um exemplo de pessoas que realmente permitiu que o Espírito Santo estivesse nele. E quando o Espírito Santo está em nós, a longanimidade acontece na nossa vida porque o Espírito Santo nos faz compreender a realidade da situação. Ou seja, lá se levanta, no meio do exército filisteu, um gigante, para fazer algo que era normal na antiguidade. Para que os exércitos inteiros não se matassem, se escolhia o melhor guerreiro de cada exército. O que ganhasse, ganhava a guerra também. E se levanta do lado do filisteu um gigante de quase 3 metros de altura, especialista na batalha, já tinha feito vários cadáveres, se levanta desafiando: tem algum homem aí do outro lado para vir? O povo todo de Israel ficou com medo do tal Golias, o guerreiro onipotente. Daí, de repente, um menininho chamado Davi vai lá na função de mensageiro, vai lá na função de office boy, vai levar pãozinho para os irmãos e comida para os irmãos que estão na guerra e ver como é que eles estão, para levar um recado para o pai. Quando ele chega lá, ele ouve que fazia já dias e dias que aquele gigante estava desafiando o povo de Deus, e ninguém foi lutar com ele. Na hora, como ele estava cheio do Espírito Santo, ele viu a realidade. Ele olha para aquele gigante: quem esse incircunciso, ou seja, esse homem que não tem aliança com Deus verdadeiro, está pensando que é? Ele está desafiando o Deus verdadeiro. O Deus que abriu o mar, o Deus que nos guiou até aqui, o Deus que fez as muralhas de Jericó cair. Quem que ele pensa que é? Eu estou indo lá. A longanimidade está nas pessoas cheias do Espírito Santo, porque nós conseguimos ver a realidade como ela é. E eu tenho falado já algumas vezes aqui, se tem um momento que o diabo vai tentar armar cilada para você, é quando ele percebe que os problemas ao redor, como nós falamos, começam a entrar no teu coração e você está emocionalmente fragilizado. Aí ele vai. E aí ele começa a lançar seta. Aí sabe o que o diabo faz? Os demônios fazem? Hiperbolizam os problemas. E a gente começa a falar as famosas frases: está tudo errado. Está tudo destruído. Não tem mais jeito. E geralmente quando alguém usa essa frase no meu gabinete pastoral, e alguns aqui já podem confirmar isso: pastor, está tudo errado. Eu falo: está tudo errado, mas você morreu? Você morreu? Teu fantasma aqui? Ah, não, você tem saúde. Ah, a tua mãe morreu? Teu filho morreu? Não, pastor, está tudo errado no quê? Daí a pessoa vai observando que está tudo errado numa parte da vida dela. Que ela foi mandada embora, está desempregada, está preocupada, mas ela ainda tem onde morar, ela teve o que comer, tem energia, ela está conseguindo respirar, ela está viva, ou seja, tem um monte de coisa certa, alguma coisinha ali está errada, mas ela está hiperbolizando o problema. O Espírito Santo em nós nos faz enxergar a realidade como ela é, e a gente se torna longânimo, com ânimo longo. O Espírito Santo em nós, ele também nos faz enxergar as oportunidades no meio das adversidades. De novo, pega na mão de quem está do seu lado e diz assim para ele: toda adversidade tem as suas oportunidades. Você precisa acreditar nisso. Davi estava lá no meio do problema, o gigante desafiando o povo de Israel, e de repente alguém diz: Davi, o que você está querendo saber? Davi, eu quero saber o que prometeram para quem enfrentar e matar esse gigante. Davi começou a ver uma oportunidade. Daí falaram para ele: olha, quem conseguir derrotar esse gigante, primeiro,
a família dele vai ficar livre de imposto. Opa, Davi pensou, uma oportunidade de honrar minha família, honrar o meu pai, que sempre batalhou por nós, não vai mais pagar imposto. Também, Davi, vai poder casar com uma das filhas do rei. Opa, de plebeu vou passar príncipe, fazer parte da família do rei. O que mais? Vai receber muitas honrarias. Imagine, o povo todo vai ficar de boca aberta. Davi viu uma oportunidade no meio da adversidade. E quando nós olhamos o texto, Davi estava interessado também pelas recompensas. Você precisa entender que os problemas que chegam para você, Deus permitiu, não para você desanimar, não para você fraquejar, e nem para ser início de uma depressão na sua vida, mas é para te fortalecer, é para te treinar para a batalha, é para você realmente crescer bem alicerçado. É aquela velha história, né? Dos dois vizinhos que ganharam uma muda agora não sei qual planta era, mas era uma árvore, os dois plantaram. Quando ela estava crescendo, um pegava o jornal e batia para lá, para cá. O outro olhava, maluco, né? O que ele está fazendo? Crescia mais um pouco, batia para lá e para cá com o jornal. Um dia o menino foi lá e perguntou, mas por que você está fazendo isso? Quando crescer, quando eu bato, ela vai se firmando. Quando eu deixo de dar água, as raízes vão se aprofundando e buscando mais lá embaixo. Moral da história, quando aquelas árvores estavam grandes, veio uma tempestade, aquela que sofria, permaneceu de pé, estava bem enraizada. Agora a outra ficou mole e caiu. Eu quando eu ouvi essa história, pensava, mas isso aí é só ilustração, não? Daí eu conversando com um amigo meu, ele tinha uma planta frutífera lá na sua casa, e uma vez falaram para ele, porque ele estava reclamando que aquilo lá não frutificava, daí falaram, você tem que dar umas batidas, porque ela está muito mole, ela tem que criar raiz mais profunda, ela precisa ter água. E ele começou a bater. E ele começou, às vezes, a deixar de dar água. E não é que começou a frutificar? A nossa vida é assim. A gente acha que os problemas chegam na nossa vida porque Deus está querendo nos destruir. Não. Se não houvesse aquele gigante, Davi jamais chegaria aonde ele chegou. Aquele gigante, aquele problema, aquela circunstância aparentemente negativa, foi o primeiro degrau para que todos vissem que a bênção de Deus era sobre aquele menino. Ele levou realmente a sério a oportunidade que Deus deu. Deus o fortaleceu, ele foi longânimo, venceu aquele gigante, e a gente sabe que a partir dali, todos diziam, Saul, o rei, matou 1000, mas Davi, 10.000. E Davi ali começou a ter fama de que seria o rei de Israel. Longanimidade nas nossas vidas. Para caminhar para o final, se a gente olhar para a história da humanidade, você vai ver o tempo todo pessoas entusiasmadas, ou seja, a palavra entusiasmada é justamente isso, Deus em nós. Deus em nós. Ele que gera esse ânimo que nós precisamos para enfrentar os desafios de todos os dias. Se a gente pegar história de pessoas que marcaram uma geração, você vai ver que eles precisaram olhar nos olhos do desânimo e dizer, aqui não. Aqui não. Mandela ficou mais de 27 anos preso. 18 anos numa solitária, onde ele quase não podia se mexer. Sabe o que é 18 anos? Mas ele não desanimou. Quando saiu, teve a oportunidade de, em 1994, ser o primeiro presidente negro da África do Sul e trazer para aquele momento pacificação entre os brancos
e os negros lá naquele continente. Entusiasmado, não permitiu que o desânimo o abalasse. Na década de 20, Jesse Owens era um menino negro, pequeno. Ele ouviu uma palestra de um ídolo da época, Charlie Paddock, que era um grande atleta. E quando ele ouviu aquela palestra, ele chegou no final e disse: eu também quero ser um atleta. Só que os anos seguintes, circulava notícias de que havia uma classe mais elevada, que era a classe ariana, os brancos. E você que conhece um pouco de história sabe o que aconteceu na Europa nazista, principalmente na Alemanha. Esse jovem, ouvindo esses boatos, não desanimou. E no ano de 1936, aquele jovem, quando cresceu, foi participar das Olimpíadas em Berlim, diante daquela mente perversa chamada Hitler, que dizia que os negros são inferiores. Porque não desanimou, ganhou o primeiro lugar, e viu uma multidão aplaudindo aquele jovem desacreditado. Quando nós ouvimos falar daqueles que conseguiram subir no Everest, todos vão mencionar o nome de Edmund Hillary, que foi o primeiro homem. E depois de a primeira tentativa, ele começa a ouvir muitas frases animadoras. Para com isso, vai morrer lá, você não sabe que ninguém nunca conseguiu. E certa vez alguém zombou dele dizendo: cara, você já perdeu, já tentou, não conseguiu, deu. E ele olhou para aquela pessoa e disse: aquela montanha, ela já cresceu tudo o que tinha para crescer. Eu ainda não vou desanimar. E nós sabemos que ele conseguiu ser o primeiro homem a tocar lá no topo do Monte Everest. Se você pegar a história de Beethoven, você vai ver que ele foi rotulado de inabilitado para a música. E se tornou o que ele é, porque não desanimou. Se você pegar a história de Thomas Edison, quando esse menino tinha 8, 9 anos, ele chega com uma carta em casa da direção da escola. A mãe dele pega aquela carta, a mãe dele lê e dá um sorriso para ele. Nossa, filho, que coisa boa! Você agora vai poder estudar em casa porque você é muito especial, porque você realmente tem se destacado. E aquela mulher, ela muda toda a sua rotina, a mãe de Thomas Edison, para durante 2 a 3 horas diárias, ensinar aquele menino, alfabetiza ele, ensina história, ensina geografia, ensina biologia e tal, e línguas, e vai. Ele na adolescência, na juventude, começa a se envolver com ciência, e a gente sabe que na fase adulta ele se torna um dos maiores inventores que já pisou na história, já andou na história da humanidade. Inventor da lâmpada, que hoje nos ilumina e tem servido para tantas coisas boas. Quando a mamãe dele morre, ele está lá, arrumando as coisas na casa dela, encaixotando algumas coisas, ele encontra um papel e era a carta. A carta que a escola tinha mandado há anos e anos atrás. E ele abre aquele papel, e naquele papel estava escrito: lamentamos dizer, mas o seu filho Thomas, ele não é apto para essa escola. Ele tem problemas de aprendizado e aqui não tem espaço para ele. Aquela mulher, ela não desanimou. Ela acreditou no seu filho, no potencial que ele tinha, e perseverou todos os dias para fazer dele alguém de valor. Quando nós olhamos para a história da humanidade, pessoas se destacam, e tem tantos heróis anônimos. Quem sabe o teu pai, teu avô, a tua mãe, você está aqui hoje, você provavelmente alguém já passou na sua mente. Alguém que acreditou em você, alguém que investiu em você, alguém que superou desafios, palavras negativas, mas não desanimou. E se você está aqui hoje, é porque teve alguém que perseverou.
Teve alguém que não permitiu que o ânimo entrasse no seu coração. Nós olhando para a palavra, e assim eu encerro, nós vamos ver um jovem chamado Timóteo, com muito desejo de fazer coisas grandes para o Senhor. Só que ele era meio medroso, era muito jovem e não tinha muita experiência. Paulo, quando pega aquele menino, começa a orientá-lo. E nas cartas que Paulo escreve, nós vamos ver Paulo escrevendo na primeira carta a Timóteo 4:12, dizendo: ei, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas você tem potencial para ser exemplo em tudo. Seja aquilo que Deus planejou para você ser. Na segunda carta a Timóteo, e é um dos meus versículos favoritos, capítulo 1, versículo 7, Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você olhar na Bíblia, se você tem uma Bíblia no teu celular, depois você vai lá nas palavras-chave e digita: não temas. Você vai encontrar mais de 365 vezes na Bíblia essa palavra, Deus dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Por que não precisamos temer? Voltamos no capítulo que nós abrimos então a nossa reflexão dessa noite. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se coloque em pé nesse momento. Ele andou por aqui, o nosso mestre, não desanimou, venceu o mundo. E quando ele diz que você não precisa temer, mas pode andar animado, ele diz: porque eu venci o mundo e eu estou com você. Se você passa no fogo, eu estou contigo. Passa na água, eu estou contigo. Enfrenta esse problema, eu estou contigo. E eu sei que nessa noite de quinta-feira, último dia do mês de agosto, né? 31 de agosto. Eu sei que Deus trouxe você aqui. Assembleia de Deus, Rua São Paulo, 890. Para dizer para você: filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. A realidade está aí. Tem aflição, tem problema. Mas lembre, o que acontece fora de você é menos importante do que acontece dentro de você. Não desanima, filho. Acredita que vai dar certo. Acredita que eu te ajudo. Acredita que eu te tomo pela mão e faço realmente o milagre acontecer. Eu quero orar por você. Vem para frente, você que precisa realmente de um renovo de ânimo do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento. Se a palavra falou contigo, vem. Eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só pra existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Posso dizer que não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao léu. Tenho um destino, eu caminho pro céu. Você veio para perder? Não vim ao mundo só pra vegetar, nem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto que o arquiteto me fez. Oh, aleluia, cante com força. Nasci pra ser abençoado e abençoado posso abençoar. Coloca a mão quem está do lado. Minhas mãos, as bênçãos do Senhor certamente estarão. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sigo
tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você não vai morrer no desânimo. Você não vai morrer sem esperança. Hoje Deus te diz: filho, eu estou contigo, levanta essa cabeça, acredita, vai para frente. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nesse momento. Deus, eu sei que a Tua palavra, Senhor, foi aos nossos corações. Eu sei, Senhor, que há vidas aqui sendo atormentada pelo desânimo. Eu sei, Senhor, que o nosso adversário tem tentado, Pai, desacreditar que há solução na vida dos filhos. Mas nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos que Tu nos dá longanimidade. Nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que traz vida na nossa vida. Muda, Senhor, a nossa visão, trazendo a realidade que Tu és conosco. Portanto, Senhor, encha de ânimo o Teu povo. Encha de ânimo, Senhor, essa mulher que está desacreditada no casamento e não tem mais força para lutar. Encha de ânimo, Senhor, esse homem que precisa de força para lutar pela sua família. Encha de ânimo, Senhor, este que está desempregado, este, Senhor, que é empreendedor e viu o Senhor no seu castelo ruir, mas anima o Senhor para desfrutar das Tuas bênçãos. Deus, encha de ânimo esse que está doente e precisa de um milagre. Encha de ânimo, Senhor, todos nós, porque nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder e nós damos liberdade para o Espírito Santo estar na nossa vida. Vem, Espírito, faça em nós o Teu querer, porque nós sabemos que nascemos para ser vencedor.